Pimpão, que está lançando sua quinta obra, o quinto livro, O Gato Mirko e Outras Histórias. Bom dia, Pimpão. Obrigado pela visita aqui. Seja bem-vindo na Itaberá. Bom dia, Jorge. Eu que agradeço o convite para estar aqui, né? Assim, estou divulgando esse meu livro, que é um livro para ser infantil, para ser lido de crianças de 1 até 100 anos de idade, né? O Gato Mirko e Outras Histórias, que é um livro bilíngue, o meu primeiro livro em 2 idiomas, português e alemão. O que inspirou o senhor, né, para lançar essa obra? Foi assim, eu comecei a ver episódios da nossa história, a gente podia misturar isso com um pouco de ficção e criar histórias até para motivar a leitura da língua alemã também, e sobretudo nas escolas, né? Porque nós temos as crianças que estão aprendendo alemão, aí tem um livrinho para poder acompanhar, e essa coisa... E aí o professor vai ter que explicar que não, isso aqui é a história aqui é o escritor que inventou, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei com um gato Mirko, era um gato que vivia em Hamburgo, na Alemanha, para trazer para Blumenau, né? Porque daí vem a história, a primeira história começa em Hamburgo, como os imigrantes que vieram para cá, os 17 vieram todos da Alemanha para cá. E o gato Mirko, ele era preto, porque lá o gato pode ser preto, pode ser branco, não tem problema nenhum, né? Não tem racismo entre os gatos. E aí ele ficava no porto, olhando os navios e sonhando assim com a vontade de viajar também, de conhecer outros países, outros lugares e tal. E um dia ele estava parado lá olhando os marinheiros do navio. O navio estava cheio de ratos e os marinheiros disseram, pô, a gente podia pegar aquele gato, botar no navio para ele comer os ratos, né? E foram lá para pegar. Ele nem fugiu, né? Se deixou pegar. Só que viajou pelos mares todos, mas nunca deixaram ele sair do navio. Até que um dia uma moça muito bonita entrou no navio e alguém gostou dele, fez festinha para ele e tal, já foi lá, com o gato faz, sempre se rosca pela perna, aquela coisa toda, né? Ficou amigo da moça. Aí quando chegou no Brasil, ela era brasileira, quando chegou aqui, ela pediu para o capitão do navio o gato de presente. E o capitão então deu o gato para ela. Aí ela veio para Blumenau, o nome dela era Edith, né? Aí então ele chegou aqui, aí se comunicava, porque gato também fala sempre o mesmo idioma, pode ser aqui na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, eles falam o mesmo idioma, o miau deles é igual, né? Então ele casou com uma gata brasileira, teve filho brasileiro, aquela coisa toda. E quando ele morreu, a Edith Gärtner enterrou ele no jardim. Tinha um cemitério de gato, porque ela gostava muito de gato. Aí eu termino a história dizendo assim, se você não acredita nessa história, pede para o teu pai te levar no Museu da Família Colonial e vai lá no cemitério de gato ver se não está lá enterrado o Mirko. Porque tem uma plaqueta lá do Mirko, né? Tem realmente um gato Mirko sepultado lá, né? Sim. Quer dizer, aí é uma coisa, a história, outra é ficção mesmo. Depois tem a história do Daniel Pfaffendorf, né, que foi o primeiro alemão que morreu afogado aqui. A Ida Friedenreich, que foi a primeira blumenauense nascida, o pai era veterinário, né? E ele brigou com o Dr. Blumenau, foi embora para São Paulo. Depois um filho dele casou com uma negra e teve um filho mulato. E esse mulato não teve dificuldade em jogar futebol, porque ele chamava-se Arthur Friedenreich. E foi aquele jogador que marcou mais gol do que o Pelé, né? Era sobrinho da Blumenauense, da primeira Blumenauense. E isso é verdade, né? Uhum. Então são histórias assim. Depois tem a Pocahontas também, na nossa Pocahontas. Teve um alemão que veio aqui, casou com uma índia, né? Se apaixonou por uma índia. E teve um dos imigrantes primeiros que morreu, e depois, quando estava fazendo o velório, ele voltou à vida, né? Isso deu um susto em todo mundo. Isso quem contou a história até foi a Cristina Baumgartner, né? Porque era um Baumgartner. E assim, são 10 histórias. 10 histórias. E qual é o objetivo do senhor com essa obra? É que esse livro chegue às escolas, que as crianças se interessem por essas histórias e vão atrás da realidade das histórias da cidade? Eu até tenho já marcado uma audiência com a secretária da Educação de Blumenau, que eu deixei um livro lá para ela ver, e aí eles me ligaram para marcar uma reunião, para ver se, de repente, a própria prefeitura já adquire o livro. Porque o livro é assim, ele é adquirido da editora, né? A editora já lançou, eu já vi a venda no Amazon, tem o digital e o impresso, né?
O digital é mais barato, o impresso é mais caro. 23 e os quebrados o digital e 37 o impresso. E eu tenho uma participação nas vendas, né? Então eu vou lá ver se a prefeitura, se a Secretaria de Educação compra e dá para as crianças. Porque a maior parte das crianças, às vezes o pai não tem os 37 para comprar o livro, né? Exato. E é interessante, né? Porque mexe com a história da cidade, e histórias bem interessantes, né? É. Apesar de toda a fantasia feita aí no desenrolar dessas histórias, né? Mas desperta a curiosidade acima de tudo. Porque assim, eu botei até Saci, né? Que o Fritz Miller chegou para o Dr. Bernardo e disse, meu Deus, Fritz, eu vi um neguinho aí, de uma perna só, eu quis falar com ele, ele saiu correndo com uma perna só. Aí o Dr. Bernardo disse, olha, você está trabalhando demais, Fritz. Eu acho que você está, né? Eu tenho uma proposta aí para dar aula lá em Florianópolis, faz o seguinte, vai você para lá, descansa, passa um tempo lá, né? Aí o Fritz Miller foi dar aula lá no Colégio Catarinense, isso é verdade, né? Aí quando ele volta, o doutor disse, olha, Fritz, sabe que você tinha razão, eu também vi esse neguinho no meio do mato aí, mas não vamos dizer para ninguém, que senão vamos dizer que nós estamos malucos. É verdade. Como é que surgiu esse interesse pela literatura, Pimpão? Eu sempre gostei de escrever, né? E quando eu estava na Alemanha, eu era correspondente da Folha de São Paulo, primeiro do Correio da Manhã, depois da Folha de São Paulo, mandava artigo para vários jornais do Brasil. E tinha amizade com o Dr. Ferdinand, que era um alemão nascido em Itajaí. E ele nós íamos ter aqui o Sesc Centenário da imigração alemã, né? Então ele perguntou se eu não queria fazer pesquisa lá e escrever um livro sobre os imigrantes que vieram para cá e tal. Aí eu achei bacana, foi um livro que eu escrevi com amor e ganhei dinheiro, né? Aquele eu ganhei dinheiro, porque eles me pagaram a viagem, eu viajei as cidades de onde vieram os alemães para cá, fui nos arquivos históricos fazer pesquisa, né? Achei coisa interessante lá, assim, por exemplo, os imigrantes que vinham para cá, eles estavam em Bremen para pegar o navio, mas Bremen é uma cidade-estado, uma cidade independente, e já ligadinha com Hannover, o estado de Hannover. E Hannover era um reino, né? Tinha o rei de Hannover. E eles estavam proibidos de entrar no reino de Hannover. Então achei lá um volantezinho, né? Onde dizia que eram proibidos de portar paus e pedra, fazer algazarra, né? Já tinha um bando de bagunceiro vindo para cá, de certo também, né? E não podiam adentrar no território do reino de Hannover. É muito interessante. Tem muita história, né, Pimpão, aí para contar, né? Como é que a comunicação entrou na vida do senhor? É engraçado, parece que a gente é predestinado. Meu primeiro emprego foi numa editorial Gonzales Porto, que era uma empresa que vendia livro para estudantes universitários. E a minha função lá era cobrar. Coisa difícil cobrar de estudante, né? E eu tinha uma bicicleta lá, que eu saía com aquela bicicleta, corria a cidade de Curitiba para fazer a cobrança. Mas eu tive a oportunidade de começar a ler ali, né? Ler, tinha obras em espanhol, tinha obras até em alemão, que alemão não entendia nada. E que eram livros de medicina, de engenharia, de direito e tal. E aí eu soube que tinha uma publicação chamada Paraná no Bolso, que era uma publicação turística, e Curitiba no Bolso. E eu fui lá e me candidatar, né? Trabalhar porque estava precisando de gente. E o salário era bem maior do que eu estava ganhando para fazer cobrança. Eu estava ganhando 500 e já fui para ganhar 650 na outra, né? Mas 500, acho que foi o maior salário que já ganhei na minha vida, foi o primeiro. Meu Deus do céu, né? O pai dava 10 pila, tinha que levar troco. O que é aqueles 500? Eu fui no cinema, eu comi pipoca, eu comprei gibi, eu fiz o diabo. Isso nós estamos falando mais ou menos de que época? Isso eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar. Mas aí, com 17 que eu comecei mesmo na comunicação. Porque aí o que aconteceu? O meu patrão, que era o José de Castro Deus, ele tinha um programa, ele foi fazer um programa na rádio curitibana, de manhã cedo. Eu até comecei a escrever umas coisinhas assim para ele, tal, umas curiosidades, né, para ele ler no programa dele. E aí, ouvindo a rádio, o programa dele, eu vi que a rádio lá, que eu estava precisando de gente lá.
o escritório. E eu fui lá me candidatar. Aí eu estava lá na máquina, porque era bom datilógrafo, né? Datilografava com os 10 dedos, tinha feito curso de datilografia, estava datilografando tal, o texto. Ele apareceu lá para pagar o... porque o emprego não era na rádio em si, era com o dono da rádio, o doutor Najib Shed, que era o dono, foi quem fez a primeira televisão lá no Paraná. E ele era juiz do Tribunal de Contas também, era a cara do governador, do Moisés Lupião, embora que ele fosse árabe, o outro era judeu, né? E ele tinha um carro daquele rabo de peixe. Ah, sim. Né? E às vezes ele me dava carona, me deixava no meu ponto de ônibus para pegar meus vizinhos, tudo achava que eu era amigo do governador. Mas eu estava lá trabalhando como secretário dele, né? Datilografava aqueles recursos para Tribunal de Contas, não, era uma junta de conciliação e julgamento no Rio de Janeiro do imposto de renda. E ele era um vaselina desgraçado. E aí eu subi, fui lá na rádio, a rádio ficava no andar de cima, e o Vinícius Coelho, que era meu amigo lá de infância, morava na minha rua, tudo, ele tinha um programa de esportes lá, ele era esportivo. Depois até teve no Rio de Janeiro, acho que morreu no Rio de Janeiro. E o Vinícius estava entrevistando o goleiro do Curitiba, o Hamilton, e estava na hora de dar o prefixo. Pô, vai lá para mim dar o prefixo da rádio, né? Aí eu fui lá dar o prefixo. Quando eu dei o prefixo, as gurias do escritório correndo tudo para ver quem era o novo locutor. Aí já a mosca azul me mordeu, né? Aí eu já queria ser locutor. Aí eu soube que a Rádio Marumbi estava precisando de locutor. Fui lá fazer. Pô, eu ganhava 1.500 ali na rádio, no Najib Shed. O salário lá do locutor era 2.700. Fiquei rico, né? Fui, acertei, fui fazer o teste lá e fui o único que não errou lá uma coisa. Eles falavam que não sei o que, em cravos, e o pessoal tudo dizia escravos. Se enganava, né? No texto enganava. Aí, ali começou, então, mesmo a minha carreira de locutor em rádio. Aí trabalhei na Rádio Tingui depois, aí fui para o Norte do Paraná, trabalhar lá em Londrina. Depois voltei para Curitiba, até que o Lazinho apareceu lá para me buscar para trabalhar na Rádio Nereu Ramos. Que eu conheci o Lazinho quando ele jogou lá no Palestra da Itália, né? Sim, o Lazinho era jogador de futebol, é verdade. Craque de bola, né? E aí o senhor veio para Blumenau. Aí eu vim para Blumenau. E começou uma nova fase na vida, né? Isso foi em 58. 58, Aí eu conheci a minha mulher, né? E casei no outro ano. Daí, depois nasceu o filho, as 2 filhas. A última nasceu na Alemanha, mas já foi embalada, né? Foi produzida aqui, só nasceu lá. Aí como é que a Deutsche Welle cruzou o caminho do senhor nessa história toda? Porque o senhor começou no rádio numa época mágica do rádio, né? Radionovela, radioteatro, programas de auditório. E isso era feito aqui também, né? As rádios tinham esse tipo de programação. Eu tinha programa de humor, Pingos ao meio-dia, fazia o jornal falado, apresentava o programa de esporte, e quando encerrava a rádio, o último programa era um programa de poesia, eu fazia o programa de poesia. Sim. Que tinha uma audiência, meu Deus do céu, rapaz. Eu lembro, quando eu comecei, ainda tinha um programa de seresta, que fechava a programação da rádio. Fazia novela. Não, aí foi assim, eu estava na difusora, porque o Lazinho no Natal não deu nem parabéns, nem nada, nem agradeceu, nem deu gratificação de Natal, era difícil, estava no começo mesmo, né? E daí nós ficamos chateados, os 3, tá? Porque aí eu vim. Aí eu disse, Lazinho, precisava trazer um locutor esportivo, porque, tá coisa demais para mim, né? Eu transmitia futebol também ainda. Aí eu disse, tem o Sadivo Pérez lá que eu conheço, e o Sadivo acho que vem. Aí mandei uma correspondência pro Sadivo, o Sadinho veio. Aí a rádio foi crescendo, né? Eu disse, olha, Lazinho, tem lá um cara que trabalhou comigo no Norte do Paraná, ele está na Rádio Tingui, ele tem um programa lá, onde está o 20, está a Rádio Tingui. E acho que se ele vier para cá, ele vem com a lambreta dele e vai fazer esse programa aqui, vai ser um sucesso. Né? Fazemos daqui onde está o 20, está a Rádio Nereu. E era o Nelson Toffa, né? Aí mandei uma carta para o Nelson veio. Aí nós morávamos juntos, os 3. Alugamos um apartamentozinho, e com um combinado que o primeiro que casasse ficava com o apartamento, os outros saíam. E aí eu casei antes, eles tiveram... Bom, o Nelson já tinha saído. Já tinha saído. Mas aí naquela nossa chateação lá, o Wilson Melro nos fez uma proposta para ir trabalhar lá. A gente ganhava 8 na Nereu, ele ofereceu 10. Na difusora. Aí os 3 íamos para lá. Mas o seu Germano Biduski, que era o gerente da Nereu, convenceu o Nelson Toffoli a ficar, né?
E eu e o Sadi, nós fomos. E quando o Liebke veio ao Brasil, o presidente alemão, a primeira vez que um presidente alemão veio ao Brasil, eu disse para o doutor Wilson Melro, né? Eu disse, doutor Wilson, a gente tinha que fazer uma reportagem lá, né? Pô, o alemão está vindo aqui, né? Blumenau, cidade alemão, aquela coisa toda. Naquele tempo, Pomerode não era Blumenau, que era a cidade mais alemã do Brasil. Aí, ele disse, é uma boa ideia. Então, vamos fazer sim. E você vai lá, você procura o Adhemar de Barros, eu vou te mandar uma correspondência, procura o doutor Rui, lá no PSP, que ele encaminha isso aí para você fazer, porque o Adhemar de Barros fala alemão fluentemente. Eu conheci ele na Suíça, ele estudava lá, quando eu fui lá também estudava lá. E me deu mesmo, né, um endereço do PSP, eu fui lá, não consegui falar com o doutor Rui, mas o doutor Rui providenciou tudo para ir lá no Palácio do Governo do Estado, né, e entrevistar o Adhemar e conversar e já combinar com ele como fazer para pegar a reportagem com o Liebke. Certo. Aí eu fui lá, depois até chegou a dona Leonor, que era a mulher dele, né? Entrevistei a dona Leonor também. E ele me disse, olha, comigo você não pode ir no meu veículo, mas eu vou falar com o pessoal da base aérea, você vai com o pessoal da base aérea, porque era em Campinas que ele ia chegar, no Viracopos. E aí você chega lá e você entra comigo, não tem problema. Então o Adhemar de Barros foi o meu o meu tradutor, né? Eu fazia pergunta em alemão e o Adhemar de Barros ele fazia em alemão, o Liebke respondia e ele traduzia para mim. E ele traduzia. E o pessoal aqui adorou, porque ele não falou de Joinville, ele disse que gostaria muito de vir a Blumenau, só que não pôde vir porque o avião dele é muito grande e não dava para descer aqui. Isso aí não falou em Joinville, então o pessoal ficou feliz da vida. No dia seguinte, tinha uma no Clube Transatlântico, que é um clube de alemães lá em São Paulo, ele ia estar lá. Aí eu fui lá também, né? E os mestres de cerimônia lá até eram o João Herbert e a Eva Vilma, que eles eram fluentes em alemão também, né? E o Liebke lá no palco falando, eu fui lá gravar. Aí uma hora ele parou e disse, bitte geben Sie mir ein Glas Wasser. Wasser, eu entendi que era água, né? Tipo, ele quer água. Parou de falar. Aí eu fui lá, ele quer água. Eles trouxeram um copo d'água, dei para ele, ele agradeceu e continuou o discurso. E o pessoal da Deutsche Welle estava lá também. E estavam precisando de um brasileiro lá. Tinha um brasileiro, um gaúcho lá que tinha fugido, que tomou um pora e pegou o avião e veio embora. Então tinha uma vaga. Foi a minha sorte, né? Aí me perguntaram se eu tinha interesse de ir para lá. Eu disse, não, tenho, sim. Aí fizeram proposta. Eu até fui falar com o seu Frank no Grande Hotel aqui, para saber se era um bom salário, né? Aí ele disse, eu não estou muito tempo fora da Alemanha, mas fala com o seu Prayon, com o Kurt Prayon, que o Prayon ele tá bem informado. Eu fui lá falar com o seu Kurt, ele disse, olha, você achou uma pérola, você pode cultivar ou pode jogar fora. Aí eu aceitei a proposta, né? Fui para a Alemanha para trabalhar na Deutsche Welle. Fiquei 12 anos lá. 12 anos lá, né? Como correspondente da Deutsche Welle para o Brasil. Fazia os programas em português. Para a África também, né? Porque os africanos preferiram o português do Brasil do que o de Portugal, lá em Moçambique. Que interessante, né? Que interessante, né? E hoje está aposentado, seu Altair? Hoje eu me aposentei mal, né? Porque eu deixei... eu não queria me aposentar. Bom aposentado é aquele servidor público que conseguiu agregar muita coisa durante o serviço. Não, mas o meu, eu dei azar, assim, que eu esperei. Tinha já tempo para aposentar. Digo, mas não estou precisando, estou bem de saúde e tal. Né? Deixa. Quando eu resolvi me aposentar, foi logo depois daquela reforma que fizeram ali, que acabou a vida toda. Então pegou justamente quando nós abrimos a TV Galega, que eu tinha direito a sacar um salário mínimo como o Prolabore, que eu nem sacava porque não dava, e a minha renda fez assim, né? Foi lá para baixo. Então eu estaria ganhando hoje o dobro do que eu estou ganhando. Mas faz parte, né? Temos que ajudar a Brasília também a se desenvolver, né? E a cultura sempre esteve com o senhor, né? O senhor também passou pela cultura aqui em Blumenau, né? Porque depois aqui, quando eu voltei, o Flávio Coelho até me ofereceu emprego na TV Coligadas. Antes já o Wilson Melro queria que eu viesse quando iam abrir a televisão, né? Mas era uma proposta assim que eu tinha que esperar até o fim do ano para ver o que deu de lucro, para dividir aquela coisa toda. Aí eu mandei uma carta para ele dizendo, não, doutor, estudei sua proposta e decidi continuar a enriquecer, porque ele disse, você pode até enriquecer com essa nossa proposta.
Aí eu vou continuar enriquecendo na Alemanha mesmo, porque aqui eu me acostumei agora a comer presunto de Parma, tomar vinho francês e tal. Aí, quando ele estava na Alemanha uma vez, ele e a Iuveni, a gente convidou eles para almoçar lá em casa, né? Uma vez, ele adorou, porque fazia tempo que não comia comida caseira, né? Mas ele tomando vinho, por um acaso, era um vinho francês aquele dia que tinha, porque ia tomar vinho da Argélia, de qualquer lugar. Ele pegou a garrafa e disse: Iuveni, não é que aquele na Alemanha só toma vinho francês mesmo. Você lembrou da minha carta? E aí, quando ele voltou, o Lazinho já tinha me dito: olha, o que eu falei, o Lazinho esteve lá, eu peguei meu carro, ele e a Elfrida, né? E a minha mulher, demos uma volta, fomos à França, fomos a Paris, fomos à Bélgica, fomos a Luxemburgo e tal, né? E Trier. E aí ele me disse: olha, nós vamos. Eu disse para ele que queria voltar porque o meu filho ia fazer 15 anos e essa era a minha preocupação. Voltar em tempo dele ainda acabar de estudar aqui e casar com brasileira, né? Porque se casasse com a alemã, não sei se ela ia gostar do Brasil, e para ele lá era mais difícil para conseguir emprego, mesmo formado, porque eles têm mercado reservado para eles e o mercado comum europeu. Depois, fora do mercado comum europeu, os europeus. Só o que sobra é para outros continentes. Então sobra mineiro, lixeiro, essa coisa toda. E aí o Lazinho disse: olha, nós vamos eleger o Renato Viana, então você vai para lá e você vai ser chefe de gabinete dele. Porque ele é meio gurizão ainda, e aí você, com a tua experiência e tal, você ainda segura ele um pouco. Segura nada, porque o Renato ninguém segura, né? Eu já conhecia o Renato, porque o doutor Abelardo era meu compadre, era padrinho do meu filho. Fez os partos de todas as filhas do meu sogro, e inclusive da minha mulher. E aí, então, eu fui para a chefia de gabinete. Até que me apareceu a Habitasul na minha vida, né? E na Habitasul, ali também eu tive a oportunidade de ganhar um dinheiro, porque eu fiz um livro, A Alemanha que eu vivi, contando as coisas que aconteciam lá, o que tinha de interessante e tal. E eles pagaram para mim a metade da impressão. Naquela metade eu botei assim, a etiquetinha da Habitasul. A logomarca da Habitasul, tal, a apresentação. E a outra parte ainda eu vendi um bom número para o próprio Renato. Não, minto. Para o Renato eu vendi Crônicas de Blumenau. Que aí dava para o pessoal que aparecia de visitar a cidade, dar de presente, né? Que eu fiz 60 crônicas de pessoas importantes que importantes da cidade. É. São 5 obras, né, que o senhor escreveu. São 5. Eu fiz Vieram em Busca da Liberdade, que era sobre os imigrantes que vieram para cá. E depois eu fiz A Alemanha que eu vivi, Contos, Crônicas de Blumenau, Minha Viagem a Budapeste, porque eu fui com a minha mulher e eu achei uma viagem interessantíssima, uma das melhores viagens que nós fizemos. Daqui nós fomos para lá e alugamos um carro em Paris e fomos até Budapeste, que eu não conhecia. É uma cidade fantástica. E eu tinha lido o livro Viagem a Budapeste, do Chico Buarque. Dizendo: então eu vou fazer agora a minha viagem a Budapeste, né? E agora, esse aqui, o Gato Mirko, é Mirko der Deutsche Kater und andere Geschichten, em alemão, e o Gato Mirko e outras histórias em português. Que está disponível já nas livrarias. Aí eu não sei se já está nas livrarias, porque... Na Amazon, né? Pode procurar na Amazon, que tem lá, né? Nas livrarias eu não sei, porque a própria editora, a Viseu, né? É que se encarregou de fazer essa distribuição e tudo mais. Altair Carlos Pimpão, muito obrigado pela participação do senhor. Sucesso com essa obra aí novamente. Muito obrigado, agradeço e vou deixar um para você. Muito obrigado. Para você ler em alemão. Complicou. Porque o Tais é só um disfarce, né? Na verdade tem mais Nicolete do que Tais, né? Então o Pimpão é mais alemão do que o Tais. Pois é. Um abraço, Altair, muito obrigado pela visita. Obrigado a você. Eu conversei com o jornalista Altair Carlos Pimpão, falamos sobre o livro O Gato Mirko e outras histórias que ele está lançando.